Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma passagem da Bíblia. Vamos ver o que Deus está trazendo de ensinamento para a gente. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Então, o que ele está trazendo aqui para a gente? Ele está falando que quando existe um conflito, uma queixa entre as pessoas daqui, a gente deveria pedir para que alguém da igreja, o povo de Deus, como ele fala, né? A igreja, quando eu falo sempre a igreja, eu me refiro às pessoas que pregam o evangelho, às pessoas que conhecem o evangelho, às pessoas que vivem por essa verdade, que creem em Jesus Cristo. Então ele fala que nesse momento as melhores pessoas para julgar um caso seriam o povo de Deus, essas pessoas que conhecem a verdade através da Bíblia. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Então, mais uma vez, ele está incentivando a gente a julgar e ajudar essas pessoas a resolver essas questões, né? Esses conflitos ou, enfim, alguma conduta que não está de acordo com a Bíblia e que a gente está vendo que a pessoa está indo para um caminho sem volta, está indo para o fundo do poço, e aí a gente tem sim essa capacidade de julgar e ele nos encoraja o tempo todo para isso. Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então devemos julgar essas coisas da vida. Então, novamente, se até os anjos a gente vai julgar, e eu entendo como esses anjos sendo os anjos caídos no momento do fim dos tempos, quando a gente tiver o dia do juízo, toda a igreja, Jesus e toda a igreja de alguma forma vai julgar esses anjos caídos. Então ele aqui o tempo todo encorajando a igreja a sim dar a sua opinião com relação às questões que acontecem no dia a dia com as pessoas e no conflito de interesse entre as pessoas, ou até também uma conduta que a gente sim pode dar a nossa opinião e fazer esse julgamento porque nós conhecemos a verdade. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgar esse caso? É exatamente isso, porque normalmente o que a gente faz é quando existe um conflito, a gente procura os juízes que no fundo eles não sabem de nada da verdade, né? Ao contrário, eles vivem e agem conforme até contra o que a Bíblia diz. Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Novamente, encorajando a gente. Vamos lá, óbvio que tem alguém que pode sim fazer esse papel de juiz. É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Isso aqui para mim é uma das partes mais importantes. O tempo todo ele mostra e encoraja a igreja a estar se posicionando sim dentro das questões do mundo, tá? Só que aí ele chega num determinado momento e fala assim, só que existe um momento onde nós não podemos fazer esse julgamento. É o momento onde nós estamos dentro desse conflito, nós estamos embolados nesse conflito. Porque ele fala assim, eu vou até ler uma parte e depois voltar, porque eu acho que vai ajudar até mais ao entendimento. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Ou seja, se eu estou com uma indisposição e eu estou tendo um conflito com o meu irmão, é porque eu, de alguma forma, já não estou agindo conforme a Bíblia me orientou. Então, ali eu já estou errado. Então, se nesse momento eu estou errado, como eu posso fazer algum julgamento ali? Se eu estou embolado naquilo, eu não tenho capacidade nenhuma para fazer julgamento nenhum. Até porque, a priori, eu já não estou agindo conforme a Bíblia me orientou, conforme Jesus Cristo nos orientou. Então, assim, de cara ele já mostra isso, tá? E aí ele fala, o que acontece é exatamente isso, que as pessoas, a igreja acaba errando, né, e acaba entrando num conflito e pede para um juiz que não entende nada da verdade julgar o caso. E aí ele fala o seguinte,
Então, nesses casos, onde a gente está envolvido, que a gente já está errado de estar envolvido, a gente não pode julgar e a gente não pode emitir nenhuma opinião, que de verdade é claro que a gente não pode realmente fazer isso. A gente só pode fazer esse julgamento, como fala bem no início do capítulo, que quando a gente está de fora, quando a gente está olhando ali, a gente tem essa possibilidade, olhando de fora, ter essa possibilidade de ser esse juiz. E aí ele fala o seguinte, já que a gente está embolado nesse tudo, né, e aí a gente pede para os juízes nos auxiliar para que a gente receba a justiça, aí ele fala o seguinte, não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam, e fazem tudo contra os seus próprios irmãos. É o que ele está falando aqui para a gente, é muito importante e me vem muito claro a Jesus Cristo. Porque quantas vezes, Jesus sendo perfeito, Jesus sem desviar, Jesus por diversos momentos foi injustiçado, Jesus em diversos momentos recebeu prejuízo. E ele foi para algum juiz pedindo para que fosse feita a justiça ou qualquer coisa do tipo? Não, ele simplesmente aceitou aquilo. E esse é o exemplo de Jesus que a gente tem que seguir. Se Jesus, perfeito, entrou, por algum motivo, entrou dentro de um conflito e ele recebeu uma injustiça e recebeu todos esses prejuízos e ele se calou, por que a gente que errou na nossa condução com relação à verdade, a gente entrou nesse bolo e agora a gente vai querer ficar pedindo justiça? Não faz o menor sentido. Né? A gente tem que se colocar no nosso lugar, aceitar os prejuízos e as responsabilidades de toda aquela confusão que a gente entrou, porque de alguma forma a gente sim se desviou. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Então, aqui não precisa nem te explicar. Esse tipo de pessoa que está seguindo esse caminho do pecado, fora do que diz a Bíblia, não tem como eles serem salvos, eles não vão fazer parte do reino de Deus. E aí ele termina, alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que eu entendo é que em algum momento, sim, nós éramos dessa forma no curso da nossa vida e que de alguma forma Jesus, através do sacrifício dele, ele nos lavou e nos limpou desse pecado e nós aceitando Jesus, né? Primeiro a gente tem que aceitar Jesus para que a gente possa realmente nos livrar desse pecado e buscar essa redenção. E aí nesse momento a gente passa a se purificar e a estar prontos e pelo menos agora, nesse momento, a gente pode fazer parte do reino de Deus. Então, assim, para a gente fechar, só para a gente concluir e fazer um resumo, fala em duas partes com relação ao julgamento da igreja. Ele, o tempo todo, não só nesse versículo, nessa passagem, mas em toda a Bíblia. Ela encoraja a igreja, aqueles que creem em Jesus, a estar sim fazendo julgamentos, a estar sim mostrando o que é a verdade. Quando a gente enxerga e vê alguma coisa que não está conforme a Bíblia, a gente sim tem o nosso papel. Deus nos deu autoridade para fazer isso, fazer esses julgamentos, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo. Obviamente que a gente tem que saber fazer esse julgamento e saber falar também com aquela pessoa, enfim, para que a gente também não seja arrogante, prepotente. Ao contrário, a gente está ali como instrumento de Deus para poder ajudar aqui na Terra. Tá? Então esse é a primeira situação onde a igreja sim, ela é o tempo todo incentivada a tomar uma posição, a julgar sim. E o outro momento é quando a gente não pode julgar, é quando a gente está envolvido naquilo, porque aí ele fala assim, ó, se você está envolvido é porque você pecou, é porque você caiu. Então agora vamos fazer o seguinte, como Jesus nos ensinou, aceita o prejuízo, aceita as consequências, entendeu? E segue a tua vida. E não peques mais, como Jesus fala. Tá bom, gente? Então, que tenha sido proveitosa esse estudo de hoje e espero vocês no próximo vídeo. Que vocês fiquem com Deus e até lá.